Bom dia com alegria. Jesus é lindo. A paz do Senhor Jesus a todos, meus amados. Nessa manhã o Senhor colocou em meu coração uma mensagem que se encontra em 1 Reis. 1 Reis 19, versículo 1, com o tema: A verdadeira cura para a depressão é Jesus. A mensagem do Senhor vai nos dizer assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas, a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez. O anjo do Senhor tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. A mensagem é muito simples e muito clara, mas nessa situação Elias ele estava entrando num estado depressivo, no estado depressivo profundo. E a pessoa que se encontra no estado depressivo profundo, ele tem todos esses sintomas, todos esses sinais, né, de estado de depressão. Ele temeu, né, verdadeiramente a voz do inimigo. Verdadeiramente, muitas das vezes, aquele que entra em depressão é porque dá muita vazão à voz do inimigo. Não deixa com que verdadeiramente a presença do Senhor complete ele. Então ele dá vazão à voz do inimigo. Então ele não quer estar perto de ninguém. Ele deixou o seu moço em Berseba. Ele preferiu ficar sozinho. E ali ele prosseguiu. Até então que ele sentou embaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E ali ele começou a dormir. E não queria se levantar, não queria contato com ninguém, não queria falar com ninguém. E então veio o anjo do Senhor e tocou a ele, deu um pão e deu água a ele, e ele mesmo assim voltou a dormir, e o anjo do Senhor de novo veio incomodá-lo. É assim que muitas das vezes acontece. A pessoa que está com depressão é por dar voz ao inimigo. E quando nós damos a voz ao inimigo, nós deixamos de ouvir a voz de Deus. Quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, nós somos consumidos pela vazão, pelo inimigo. E o inimigo ele faz com que nós venhamos ter esses sinais e sintomas depressivos. Elias, por algum momento, ele se esqueceu de tudo que o Senhor já tinha feito por intermédio da vida dele. E assim muitas das vezes somos nós, tudo que o Senhor já fez por nossas vidas, pela tua vida que está assistindo esse vídeo hoje, e talvez esteja no estado desse de depressão, não quer conversar com ninguém, não quer contato com ninguém, e só pensa verdadeiramente em dormir e pensa na morte o tempo todo, pensando em morrer, deixando de dar ouvido à voz de Deus e ouvindo a voz do inimigo, dizendo que muitas das vezes você não tem jeito, que você não presta para nada, quando isso é uma mentira, que você é precioso, você é preciosa para o Senhor, porque o Senhor é quem te fez, Deus Todo-Poderoso é Ele quem te fez, e você é precioso para Ele. Mas muitas das vezes, por dar vazão à voz do inimigo, nós nos sentimos dessa forma. E Elias se esqueceu que por intermédio da vida dele, ele matou 450 profetas de Baal ao fio da espada. Ele verdadeiramente desafiou os profetas de Baal. Por intermédio da vida dele, ele falou que não ia chover por 3 anos e meio naquela terra. E não choveu, e por intermédio da vida dele, ele mandou o moço: sobe lá 7 vezes no monte. Ah, o que você está vendo? Eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então isso é o que vai chover. Esse é o sinal da chuva. Tudo isso Deus fazendo por intermédio da vida dele.
Por intermédio da vida dele, ele ajudou a viúva. A viúva fez o bolo para ele, e ele fez com que o Senhor Jesus, por intermédio da vida dele, Deus, por intermédio da vida dele, fez com que ele viesse multiplicar o azeite e a farinha na botija daquela viúva. Tudo isso, o próprio Deus usando a vida dele, e agora ele se encontra nesse estado, querendo a morte, querendo fugir verdadeiramente da vida, querendo largar mão, abrir mão de tudo. Muitas pessoas se encontram assim hoje, porque não suportam o processo, querendo abrir mão de ministério, querendo abrir mão de trabalho, abrir mão de família, abrir mão de filhos, querendo a morte. Mas não é isso que o Senhor tem para a tua vida. O Senhor tem muito mais. Levanta, come o pão e bebe a água. O pão é o corpo de Cristo. A água viva é o Senhor Jesus. Rios de águas vivas. Nós temos que nos encher deste alimento que é Cristo Jesus, para continuar a boa obra, até que Ele venha nos buscar. Não desista do teu chamado. Não desista verdadeiramente de você, porque Ele não desistiu de você. Por conta dele dar a própria vida dele por nós naquela cruz, nós estamos aqui hoje. Ele não desistiu de você. Você é precioso, você é preciosa para o Senhor. E isso era um estado de depressão que ele estava entrando, por ter dado ouvido à voz do inimigo. Não dê ouvido à voz do inimigo. Entenda que você é precioso e você é preciosa para o Senhor. E quando vier essa voz dizendo que você não tem jeito, que verdadeiramente você não presta, você não vale nada, você fala para o Senhor: eu tenho uma grande valia, pois Ele se entregou naquela cruz por amor a mim. E verdadeiramente repreende este mal, porque a depressão ela não provém de Deus. Pelo contrário, é o vazio de Deus que o inimigo toma a frente da nossa mente, das nossas ações e das nossas atitudes, e faz com que nós venhamos estar no estado como Elias estava, naquele momento, pedindo para si a morte. Quando nós nos enchemos do Senhor, então nós entendemos o valor que nós temos por intermédio da vida de Jesus Cristo, que deu a vida por nós e hoje está à destra do Pai e voltará para nos buscar. Porque você é precioso. Não deixe com que verdadeiramente esta doença, verdadeiramente a doença desse século, que tem pegado muitas pessoas, cristãos e não cristãos, ela tem afligido muitas pessoas por conta muitas das vezes de dar vazão à voz do inimigo, ao invés de dar vazão à voz de Deus e deixar verdadeiramente o Senhor guiar, trilhar os teus caminhos. Pense nisso. Se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, entregue a sua vida para o Senhor Jesus, se encha da presença do Senhor Jesus e Ele vai te tirar dessa depressão. E se você está na presença do Senhor Jesus em depressão também, lembre-se que o Senhor te chamou para um bom trabalho, para uma boa obra. Coloque-se na posição verdadeiramente, se encha da presença do Senhor, não ligue para o que falam ao seu respeito, pense o que o Senhor fala ao teu respeito, não o que as pessoas falam, porque verdadeiramente, muitas das vezes as pessoas têm a boca maligna, boca de Satanás, para te colocar cada vez mais para baixo, mas o Senhor Ele te coloca para cima. Então pense nisso, entregue a sua vida para o Senhor, você que ainda não entregou, e você que entregou, se coloque na posição verdadeiramente como soldado de Cristo e faça a obra do Senhor, e o mais Ele fará, porque o Senhor Ele tem o melhor para cada um de nós. Sabe por quê? Jesus é lindo, glória a Deus.